Prontas, meninas? Vamos começar? Então, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Conforme o povo for chegando aqui, a gente vai fazendo. E aí, depois que nós terminarmos, aí a gente conversa, tira bastante dúvida e fala tudo sobre como vai ser semana que vem, tá bom? Então, vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Queremos, ó Deus, dedicar esse tempo ao Senhor e pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos dando direção de tudo que formos falar aqui. Que haja, ó Deus, direção do Teu Espírito Santo, Pai. E nós dedicamos esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a aula de hoje, vocês vão ver que vai ser muito rápida e simples. O tema é o meu testemunho. Então, se vocês olharem aqui, já começa na introdução, o que é testemunhar? Então, de um modo geral, porque se a gente falar que testemunhar é falar de Jesus, ok, o testemunhar nesse caso é. Mas quando a gente fala o que é testemunhar, é declarar a respeito de uma pessoa ou de um fato com o objetivo de produzir convicção no outro. Isso é testemunhar. Mas quando eu fui preencher quando eu também fiz o meu discipulado, lógico, voltada para esse assunto, eu coloquei que testemunhar é falar daquilo que viu ou viveu com o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que se a gente for abrir aqui, todo mundo tem uma experiência pessoal com Jesus de uma forma diferente. A Rebeca, eu tenho certeza que tem uma experiência com Cristo diferente da minha mãe, por exemplo. Bem diferente. Época diferente, a maneira como foi diferente. Alguns aqui porque já vieram de uma família cristã, outras que se converteram no meio do caminho. Algumas se converteram, vieram assim, falaram de Jesus pra mim, eu já aceitei, tá tudo certo. Outras vieram na base da bordoada, parece que apanharam, foram atropeladas, passaram por um incêndio e chegaram e falaram, cheguei, né? Então, eu acho que cada uma aqui vai ter uma história. Então, vamos lá no material. Pouco antes de Jesus Cristo subir ao céu, depois de sua ressurreição, ele encarregou os seus discípulos de serem suas testemunhas até os confins da terra. Então, é quando ele fala em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e confins da terra. Pronto, esse é o versículo de Atos 1:8. Testemunhar do quê? Primeiro porque Jesus estava falando com os seus apóstolos, os seus discípulos. Ele estava falando com as pessoas o quê? O que eles viram nesses 3 anos que eles caminharam juntos. Então, olha, vocês viveram comigo, vocês caminharam comigo, viram os milagres, vocês viram o poder. Só que esperem até que eu desça sobre vós o Espírito Santo para revestir-vos de poder. E aí vocês vão poder testemunhar de mim. A Mari acabou de chegar, seja bem-vinda, Mari. Então, esse é o objetivo, de testemunharmos do que Cristo fez e que nós vimos, ou vivemos, ou ouvimos. 1. Os objetivos do seu testemunho agora. Para atingir um objetivo, devemos cuidar de 2 aspectos muito importantes do nosso testemunho. Primeiro ponto, 3 pontinhos, do conteúdo das declarações que fazemos a respeito de Cristo e de suas doutrinas. O que cada uma colocou? Mas o que ele quer dizer aqui é o que é do conteúdo? A exatidão, ou o fato verídico, que realmente aconteceu. Então, esse A aí que você vai preencher, você coloca a exatidão, exato. Por que exato? Não vai me acrescentar, sabe aquela coisa, quem conta um conto aumenta um ponto? Não. Conte exatamente o que Cristo fez na sua vida. O que foi que ele transformou em você? O que foi que você viu Jesus fazer? Talvez alguns aqui viveram milagres. Então você vai contar exatamente como foi, o que aconteceu. Não precisa criar a história da carochinha, como o povo fala.
seja verdadeira e fala o que Cristo realmente fez. Ok? Esse é 1. 2. Dar um testemunho, 3 pontinhos, para produzir convicção. Entre parênteses está até escrito, não é para ficar contando historinhas. Para dar o testemunho o quê? Aí eu não sei o que cada uma colocou, mas a resposta seria eficaz ou verdadeira. Dar um testemunho eficaz ou dar um testemunho verdadeiro. Para produzir convicção. Não adianta você contar mentira. Não, porque depois que eu aceitei a Jesus e blá blá blá, inventar história. Conte o que realmente aconteceu. Ok? Podemos seguir? 2. Condições para a existência de um testemunho efetivo. A. Estar conscientes do fato de que para testemunhar não é necessário conhecer a Bíblia toda. E sim, o que cada uma deve ter escrito aí? Alguém quer dar algum exemplo? Eu posso falar. Eu coloquei e sim ter vivido alguma coisa com Jesus. Perfeito, é isso mesmo. Quando eu coloquei falar do que Jesus fez na minha vida. É isso mesmo. Então, cada uma pode responder com as suas palavras. Fabiana, mas por que a gente está fazendo isso? Porque tem gente que não sabe dar testemunho. Tem gente que conta uma história triste, nossa, que você quase chora, mas não porque Jesus fez alguma coisa. Você chora de tristeza, fala, meu Deus, mas é um testemunho, é um tristemunho. Entendeu? Então, o testemunho, claro que você vai falar o que era antes, mas você tem que dar uma ênfase naquilo que Cristo fez por você. Senão a pessoa só vai bater a mão assim nas suas costas e falar, coitada, que dó. Entendeu? Mas o dar testemunho é falar do que Jesus fez na sua vida. E B, ter tido uma experiência pessoal com Jesus. Não adianta você falar, não, meu testemunho é que você tem que ver o que Jesus fez na vida da Fabiana. As pessoas querem saber o que Jesus fez na sua vida. Então é você que vai dar o seu testemunho. Ah, mas o meu testemunho não é tão bonito assim, como uma pessoa uma vez falou pra mim. Eu não fui aquela que fui prostituta, levei 11 tiros igual o Jarbas, morreu, foi pro inferno, voltou, ressuscitou e tal. Eu não tenho uma história tão assim. A minha história é simples. Ótimo. A sua história é a sua história. Ela não é menos importante porque você não fez isso ou aquilo como o outro fez. Cada um tem uma história para contar daquilo que Jesus fez. É simples. Se você olhar no texto, quando você vê a respeito da ressurreição de Jesus, Maria foi lá para simplesmente limpar o corpo. E a hora que ela foi lá ver, cadê? Tava a pedra removida. E aí, no meio do caminho, ela viu um homem que vira para ela e fala assim, mulher, por que choras? Ela nem tinha se dado conta que era Jesus. Aquele foi um momento onde aquilo mudou a história dela completamente, porque ali Jesus estava ressuscitado. Poderia ter sido só mais um conto de morte. Ah, eu fui lá limpar o corpo de um morto. Não, ela tinha o que contar, tanto que ela não segura a língua. A primeira coisa que ela faz, ela corre lá para contar para os discípulos. Jesus ressuscitou! Eu vi! Então, cada uma vai ter uma experiência diferente da maneira como Cristo toca a sua história, ok? E não é menos importante do que a outra. Não é esse o intuito. Porque, às vezes, uma história muito mirabolante não alcança o coração de pessoas simples. Pessoas simples, pessoas que já se sente assim, sabe? Uma história simples, ela fala exatamente aquilo que a outra precisa ouvir. E outras que já viveram situações bem complicadas, talvez precisa de um testemunho mais impactante. Então, não é menos ou mais importante. Cada um vai ser usado por Deus na vida de alguém. E é isso que importa. A glória é dele, então, como vai ser o seu testemunho, você que vai contar. Vamos lá. Então, o B é ter tido uma experiência pessoal com Jesus. Não adianta você contar as minhas experiências. As minhas experiências são as minhas.
As experiências da Mariana é da Mariana. O que ela viveu com o Senhor, ela vai contar porque ela viveu. Mas não adianta você falar, gente, você tem que ver o que Jesus fez na vida da Mariana. É até legal, porque a gente pode falar, olha, Jesus fez isso, transformou a história dela, e ela fez assim, essa... Ótimo. Mas quando você conta da sua experiência, você tem as suas convicções, o seu momento de intimidade com o Senhor. Você sabe como o Espírito Santo fala com você. Então, é você que vai contar as suas experiências. Fabiana, mas eu não tenho. Pede para Jesus, eu quero uma experiência, Senhor, marcante. Daquelas assim de marcar mesmo. Ai, se prepara. Porque vai marcar. Porque você vai ter uma coleção de experiências com Jesus. Se eu for relacionar todas aqui... eu tive uma experiência, quando foi? Hoje? Foi ontem. Na minha cozinha, gente. Eu tenho cada experiência com o Senhor na cozinha. E a experiência que eu tive com o Senhor ontem na cozinha, eu estava fazendo doce. Porque, para quem não sabe, eu sou confeiteira. E eu tô com 2 festas essa semana aqui, tô trabalhando que nem uma louca, que nem gente grande. E eu tava ouvindo uma palavra, tô ali mexendo doce. E, de repente, o Espírito Santo falou no meu coração. Gente, eu parei de fazer os doces na hora, comecei a chorar. Acordei minha filha. Eu comecei a chorar porque o Espírito Santo falou para mim. Você me perguntou se o seu ano esse ano era o ano da esperança, como o pastor Flávio falou. Pois eu te digo que o seu ano, esse ano de 2025, é um ano que você vai aprender a descansar em mim. Você vai aprender a descansar em mim. E aí o Senhor foi mostrando na minha mente tudo. Alguns anseios que eu tenho ministeriais, alguns desejos que eu tenho na minha família, alguns desejos que eu tenho, algumas coisas que eu quero. E aí o Senhor falou para mim, esse ano você vai aprender a descansar em mim. Mas o Espírito Santo foi tão doce, mas tão firme, que eu larguei tudo e eu comecei a chorar. Eu ajoelhei e comecei a chorar. Precisou de um anjo descer com uma espada desembainhada, como alguns contam? Não. Foi uma experiência simples, mas foi a palavra que eu precisava ouvir do Senhor. Então, cada uma vai ter um momento. Tem gente que tem um momento com Deus dirigindo, tem gente que tem um momento com Deus tomando banho, tem gente que tem um momento com Deus na hora que vai dormir, tem gente que é a hora que levanta. Cada uma tem o seu momento. Mas as suas experiências com o Senhor, lembra daquilo que eu falei lá nas outras aulas anteriores. Quando você for orar, algumas coisas específicas, você fala em pensamento, que quando o Espírito Santo responder, você não vai ter dúvida de que foi ele quem colocou. Você pode até no primeiro momento falar assim, será que isso não é fruto da minha cabeça? Não, é fruto da minha imaginação? Mas ele fala de uma forma tão detalhista e tão maravilhosa que você vai ter convicção de que foi o Senhor quem falou. Amém? Vamos lá. 3. Condições para que o testemunho produza o efeito desejado. 1. É a nossa do que estamos falando. O quê? É a nossa convicção sincera e verdadeira. Não adianta você falar, não, Fabiana, Jesus não falou isso pra você. Não, tenho certeza que o Espírito Santo não falou isso pra você. Como é que você sabe? Sou eu que sei o que eu tenho com o meu Senhor. Ele pode ser o mesmo Senhor pra você, mas com você ele fala diferente. É simples, quem tem mais de um filho aqui vai poder falar. Você fala do mesmo jeito com os 2 filhos? Não fala, olha lá. Não fala, cada filho é de um jeito. Não adianta você falar com aquele que é todo meloso, você falar enérgico com ele, ele vai chorar. E se você falar muito bonzinho com aquele que é mais sapeca, ele vai dar vai dar volta em você. Ele vai fazer assim, tá bom. E Deus é a mesma coisa, gente. Não pensa não, só que Deus tem muitos filhos. E com cada um, Deus sabe como é que ele faz. Então, quando a gente vê a convicção sincera e verdadeira de um testemunho, é porque você vai colocar no seu testemunho aquilo que realmente você viveu. E da forma mais sincera. 2, é que com as nossas declarações. É o quê? É que o nosso comportamento seja coerente com as nossas declarações. Por quê? Porque não adianta você falar o que Jesus fez
mas ele não ter nada a ver com a sua história. Por exemplo, você falar, porque Jesus, ele me abençoou financeiramente, eu não sei, e vive na pindaíba, devendo para todo mundo. Aí eu vou falar para você, duvido que Jesus te abençoe, hein? Duvido, você passando a perna no povo aí, ó, sendo caloteira, não pagando suas contas, duvido. Então é essa hora, que nem recentemente, claro que eu não quero colocar em julgamento aqui, porque cada um sabe aquilo que vai prestar de conta para Deus. Mas teve uma pessoa recentemente na internet, uma influencer aí, que falou que recebeu uma palavra profética. Não, porque Deus vai te abençoar financeiramente. Uma tal de Deolane aí, que eu não sei muito quem é. Não, porque vai te abençoar financeiramente, Deus vai alargar suas fronteiras e você vai enriquecer. Ah lá, a fulana foi presa por sonegação, né? A Rebeca fez até assim. Então, não vem falar que foi Jesus que fez isso aí, não. Porque Jesus não tá no meio dos trambique. Jesus não se envolve com trambique. Então, quando a gente vê que o nosso comportamento seja coerente com as nossas declarações, é que aquilo que você dá testemunho tem que ser coerente com aquilo que você vive. Senão você vai cair na própria mentira. Então é mais fácil você falar o que realmente de fato aconteceu. Conclusão. Precisamos entender que o testemunho é um compromisso sério. Testemunho não é um ato facultativo, mas sim uma obrigação. Nunca será demais lembrar que a palavra usada para designar testemunhas nas páginas do Novo Testamento é mártir. Palavra que em nossa língua assumiu o significado de alguém que expõe a sua própria vida a riscos para não omitir o seu testemunho. Deus espera isso de nós, fidelidade a toda prova em nosso testemunho ao ponto de, se necessário for, perdermos tudo. Como, por exemplo, quando você lê em Atos é o livro do que aconteceu com os apóstolos. Aquilo ali são testemunhos do que aconteceu. Mas isso não quer dizer que Pedro, por exemplo, ganhou um troféu do Oscar, que ele foi reconhecido como ganhou um prêmio Nobel. Pelo contrário, ele perdeu tudo, inclusive a própria vida. Paulo perdeu tudo. Aliás, todos os apóstolos. O único que ainda foi um pouquinho melhorzinho ali, que não tem muita informação dele, é João, que esteve ainda na ilha de Patmos e teve a revelação do Senhor a respeito do Apocalipse. Mas todos os outros, se você for pesquisar como morreram, por isso que são chamados de mártires. Foram testemunhas vivas do que eles viveram em Cristo e depois que Cristo ressuscitou. Tá disposta? Perdendo tudo por amor, né? Tá disposta a perder tudo? Você já começou a perder. Você já parou pra pensar? Porque tem gente que tem questionado muito a letra dessa música. Mas você perdeu o controle remoto, lembra? Você perdeu o ego. Você perdeu o orgulho. Você perdeu. Mas você vai ganhar muito mais. Porque Jesus fala que aquele que não perder a vida, aliás, aquele que perder a vida, a ganhará. Mas aquele que não permitir perder, perdê-la. Então, quando nós perdemos a vista dos outros, na verdade, nós estamos ganhando em Deus. Amém? Vamos lá? Testando meus conhecimentos. 1. Escreva o seu testemunho pessoal em poucas palavras, seguindo o seguinte esboço. Agora eu vou complicar a vida de vocês. A. Como era a sua vida antes de conhecer a Cristo? B. Como você sentiu a necessidade de conhecer a Cristo? C. Como foi sua experiência de receber a Cristo? D. Como é sua vida agora, depois de assumir um compromisso total com Jesus Cristo? E essa é a liçãozinha de casa dessa semana. Eu vou pedir para vocês mandarem para mim. Você vai escrever o seu testemunho. Se você já escreveu,
manda pra mim. Prometo que eu não vou colocar no meu Instagram. Não vou ler pra ninguém. Vai ficar pra mim. É o seu testemunho, mas vai ficar pra mim. Eu quero ler o seu testemunho. Assim como eu vou ler o meu agora rapidinho pra vocês. O meu é curtinho. Ó, são só essas linhas aqui, mas eu vou ler pra vocês. Antes de... Isso aqui faz tempo, tá, gente, que eu escrevi. Então pode ser que algumas coisas aqui, a maneira como eu escrevi... Para, mãe, de me entregar. Algumas coisas aqui tem até mudado as palavras, mas vamos lá. Antes de conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus, eu era somente uma filha de crente. Eu senti a necessidade de conhecer Jesus quando percebi que eu não cumpria uma vida de santidade e não queria ser como Jesus. Depois que eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor, percebi que era sim possível me esforçar para viver sem pecar. E a partir de então, tenho melhorado em relação às minhas atitudes. E percebo quando algo vai me prejudicar, pois o Espírito Santo me ajuda e me orienta. Simples, meu testemunho. Esse aqui foi escrito há mais de anos atrás, tá? Há mais de anos, põe anos aí. Mas foi um simples relato de como foi o meu testemunho. Então eu era uma simples filha de crente, percebi que eu precisava de algo que realmente transformasse a minha vida, permiti que o Senhor tomasse o controle na mão, e a partir daí eu tenho procurado melhorar naquilo que eu sei que hoje é possível viver sem pecar. E quando algo está errado, o Espírito Santo me alerta e me avisa para que eu melhore cada vez mais. Tá diferente de tudo que eu tenho ensinado, tenho falado aqui? Não. Eu tenho falado isso para vocês toda semana. Um testemunho simples. Eu não estou contando experiências. Eu estou contando o que é que a minha experiência pessoal com Jesus tem feito. Agora vamos pro 2. Então depois vocês mandam para mim o testemunho de vocês. Pode mandar no pessoal. Não vai mandar lá no grupo, senão todo mundo vai ler seu testemunho. Se você não quiser. Agora, se você quiser mandar também, não tem problema, tá bom? 2. Qual foi a resposta de Pedro aos que queriam silenciá-lo? De acordo com Atos 4, versículo 19 e 20. Vamos abrir? Então, vamos lá. Atos, capítulo 4, 19 e 20. Vou esperar todo mundo achar pra gente ir junto. Atos 4, 19 e 20. Vamos lá? Diz assim, tô lendo pela versão NVI. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então a resposta aqui é: qual foi a resposta de Pedro aos que queriam silenciá-lo? Paulo respondeu: julgai se é justo diante de Deus ouvirmos primeiro vocês do que a Deus. Ou não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Então, qualquer uma dessas respostas está certa, que nós acabamos de ler o texto. Alguém colocou alguma resposta diferente? Quer comentar? Não? Se alguém quiser, é só abrir o microfone. 3. Os apóstolos se calaram a respeito da ressurreição de Jesus? Então, está no mesmo texto, porém, versículo 33. E ele diz assim: com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça que estava sobre todos eles. Então, não, mas eles testemunhavam com poder a respeito da ressurreição de Jesus. Ok? 4. Com que finalidade Deus concede poder espiritual aos seus servos? Voltando para o texto de Atos 1:8, como eu falei, como eu recitei agora de pouco. Aliás, decorem esse versículo, tá bom? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas
Então, qual a finalidade? Para testemunharmos a respeito de Cristo até os confins da terra. Show? Bem simples, né, gente? 5. O que legitimava as palavras e o testemunho de Jesus? Agora nós vamos ter que voltar um pouquinho. João, capítulo 3. O que legitimava as palavras e o testemunho de Jesus? João, capítulo 3, versículo 11. É quando ele está naquele encontro com Nicodemos. Então, eu vou ler a partir do versículo 10 para vocês entenderem. Olha só. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Então, o que legitimava? O fato de Jesus falar do que viu e ouviu. O fato de Jesus falar do que viu e ouviu. Era isso que legitimava o testemunho de Jesus. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam. Aí vocês ligam o microfone aí e me interrompem. 6. Qual foi a ordem de Jesus aos que conviveram com ele? Atos, capítulo 10, versículo 42. Atos, capítulo 10, versículo 42. Hoje eu tô indo mais assim, lendo texto por texto, porque hoje a gente já tem até um tempo melhor, que a gente já tá acabando. Já tá acabando. Falei que hoje a aula ia ser rapidinho? Atos 10, 42. Diz assim: ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Então, qual foi a ordem de Jesus? Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Então, prega, mulherada. Prega, fala de Jesus. Ele mandou. Ele mandou. Ai, eu pra mim não precisava nem mandar. Eu já falo. Eu falo. Eu não tô nem aí, eu falo, eu vivo isso. 7. Qual o conteúdo do nosso testemunho? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então vamos lá, abrir Hebreus, depois de Hebreus. Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Não é Tiago, é Timóteo? É 2 Timóteo, desculpa, eu falei errado. É logo depois de 2 Tessalonicenses. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim, de novo a pergunta, qual o conteúdo do nosso testemunho? Então o conteúdo é: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então, o conteúdo é que só há um que nos liga a Deus, Jesus. O que quer dizer isso? Pode procurar salvação em qualquer lugar. Vai procurar em macumbaria, vai procurar em ocultismo, vai procurar em espiritismo, vai procurar em mesa branca, vai procurar Maomé, vai procurar tudo, pode procurar. Não vai achar. Você só vai encontrar alguém que é o mediador entre você e Deus na pessoa de Jesus. Ok? 8. Faça. Agora, esse aqui é uma outra atividade, mas essa aqui você não precisa fazer para mim, tá bom? Faça uma relação de nomes de pessoas que você gostaria que tivessem uma experiência com Cristo. E peça ao Espírito Santo que lhe dê condições para testemunhar as pessoas da sua relação. E aí você pode fazer a sua lista. Eu fiz a minha lista aqui. Olha, gente, dessa lista aqui, eu só não consegui falar para 2 pessoas da minha lista. O resto eu fui falando. O resto eu fui vivendo. Mas à medida que você fizer a sua lista, peça para o Senhor te dar a possibilidade de te abrir condições para você falar do amor de Jesus.
Eu tenho a minha lista aqui. Faz a sua lista. E de alguma forma prega o evangelho. Se preciso, use palavras, é o que diz a Bíblia. Se preciso. O que eu quero dizer com isso? A sua vida vai dar testemunho do que Jesus fez em você. Não adianta você morar na igreja e ser uma encrenqueira no condomínio que você mora. Não adianta, gente. Não adianta. Nossa, olha. Que adianta? Põe a Bíblia embaixo do braço, como o pastor falava antigamente, põe o desodorante embaixo do braço, mas é uma encrenqueira. Fofoqueira, futriqueira, deve pra todo mundo, compra, o povo vem aí na porta da casa dela pra cobrar, ela não paga o Yakult. Lembra da história do Yakult? Essa é antiga, essa daí eu joguei antiga. Aí, ó, compra Yakult da porta de casa, não paga. É só pra quebrar o gelo, gente. Mas a sua vida vai dar testemunho. Lembra da situação que eu comentei na semana passada, do que nós vivemos lá na igreja? Vocês, quem estava aqui na aula, viu a Marcinha falando, ela não está aqui hoje, mas a Marcinha, que é recém-convertida, ela falou, eu estava de olho na sua atitude. Dependendo do que você falasse ali, eu estava fora. Por quê? Porque aqui eu estou pregando o evangelho. Na hora que aconteceu a situação, eu estava vivendo. Então, nosso testemunho, você pode pregar. Se a sua conduta não condizer com aquilo que você prega, sua pregação é balela. Então, esse é o nosso cuidado que a gente tem que ter. E aí, aqui, eu gostaria só de terminar com uma palavra. Você é carta lida. Você é uma carta. Jesus, quando você teve um encontro com Cristo, ele fez da sua vida uma carta. As pessoas vão ler a sua vida. As pessoas vão olhar para você e elas vão falar. O que ela lê quando ela olha para você? Você pode não ser uma ótima pregadora. Fabiana, eu não sei nem 10 versículos da Bíblia. Mas você vive o que você já ouviu? Porque o ladrão da cruz não teve tempo de decorar versículo. Aliás, ele não teve nem acesso às escrituras. Mas naquele momento, ele, de fato, esse é o Filho de Deus. De fato, esse é o Cristo. Ele reconheceu ali. Então, Jesus, ele quer de nós uma mudança de atitude. Não adianta você decorar a Bíblia toda. Fabiana, eu tô lendo a Bíblia com você todo dia. Quando você fecha a Bíblia, se você não for a Bíblia viva... Eu falei isso na leitura que hoje a gente está fazendo lá. Aliás, eu vou falar depois sobre isso com vocês. A Bíblia fechada, ela não tem poder nenhum, gente. Ela é um livro. A Bíblia aberta sou eu e você. Você é a Bíblia aberta. Entendeu? Não tô dizendo pra você colocar a Bíblia. Minha avó tinha esse costume de colocar a Bíblia assim, ela deixava no Salmo 91. Porque ela achava que aquilo ali, quando... sei lá o que acontecia na cabeça da minha avó. Não é sua mãe, não. É a mãe do meu pai. Não é sua mãe, não. Ela deixava assim no Salmo 91. E ai de mim se tirasse da Bíblia do Salmo 91. Eu não sei se ela achava que os espíritos tinham medo do Salmo 91, que eles iam parar e ia ficar lendo. Sei lá o que passava na cabeça da minha avó. Mas minha avó deixava lá porque ela achava que aquilo lá era como é que fala? Um amuleto da sorte. E muitas pessoas usam a Bíblia como amuleto. E eu prefiro dizer que a Bíblia fechada, ela não tem poder nenhum. Você pode colocar ela na sua estante, ela vai virar mais um livro. Mas quando você abre a boca, você é a Bíblia aberta. Ela vai falar daquilo que você vive. Amém? Vou orar pra gente terminar. Olha, 34 minutos, gente, nosso tempo hoje. Foi muito rápido. Eu vou orar e aí depois nós já vamos abrir para conversar, e aí cada uma, se tiver alguma dúvida, a gente vai conversar, tá bom? Então vamos lá? Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse tempo tão breve, mas uma aula a respeito do testemunho, Senhor. É tão eficaz, nos ensina tanto, principalmente, ó Deus, de como as pessoas lá fora vão ler as nossas vidas. Eu não conheço a história no profundo de cada uma das minhas irmãs que estão aqui, mas eu sei, Deus, que o Senhor conhece e tem permitido que cada dia elas vivam experiências novas com o Senhor.
Eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor dê sim a elas novas experiências, para que elas possam contar lá fora tudo que o Senhor tem feito. Assim como o Senhor tem feito na minha vida, eu vejo, Senhor, todos os dias o Senhor fala comigo. Eu quero te pedir que o Senhor fale com elas e que elas possam falar para as outras pessoas do que foi que o Senhor fez, de como o Senhor transformou a história delas. E em nome de Jesus, eu creio que tudo que estamos fazendo aqui, um dia, na eternidade, nós vamos louvar o teu nome, nós vamos compartilhar de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas nesses dias. Eu peço que o Senhor dê paz e dê um bom descanso a todas as minhas irmãs e que nós tenhamos uma semana abençoada. Até a semana que vem, Senhor, quando nós vamos estar juntas novamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém?